Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo de biologia. Hoje nós vamos falar do HIV, vírus da imunodeficiência humana. Lembrando de pedir para vocês acessarem o AVA, que a matéria está muito bem explicada lá, e vamos lá valorizar o esforço dos nossos professores que estão trabalhando tão arduamente para nos dar essa matéria bonitinha em dia. Então tá, a transmissão do HIV se dá tanto por sangue quanto esperma, secreção vaginal ou leite materno contaminado, podendo também passar da placenta para o bebê, quando a gestante tem o vírus no corpo. E objetos perfuro-cortantes também que estejam contaminados podem estar realizando essa transmissão do vírus. Os sintomas característicos da doença principalmente são a febre, a presença de dores musculares, enjoos, náuseas, vômitos, vontade de vomitar, essa coisa desconfortável, e a presença de sangue nas fezes e diarreia com sangue. O tratamento, como toda doença viral, não apresenta uma cura, então a melhor forma de tratar é sempre a prevenção. Mas o tratamento é feito com medicamentos AZT, que a gente chama de coquetel, que basicamente atuam em diferentes etapas da replicação do vírus, seja inibindo alguma enzima ou bloqueando algum receptor proteico do vírus para que ele não consiga se ligar às células da forma correta e não consiga se replicar. A prevenção se dá no uso de preservativos, relação sexual segura, educação sexual, claro, importantíssimo, uso de luvas ao manusear objetos perfuro-cortantes contaminados, ou só objetos contaminados em geral, e também atentar para saber a precedência do seu parceiro sexual e não ter esse negócio meio promíscuo de ter muitos parceiros sexuais. Agora falando da AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana e ela é o estágio final da doença causada pelo HIV. É uma diferença entre soropositivo e aidético. O soropositivo é quem tem o vírus HIV no corpo. O aidético é quem já desenvolveu para essa síndrome. Basicamente o que acontece é, o HIV parasita o linfócito CD4+, que é o comandante de todas as funções imunológicas do seu corpo. Muitas vezes, quando o vírus entra no seu corpo, ele pode ficar em estado latente, o que significa que ele vai ficar escondidinho, quietinho lá no seu linfócito, sem ninguém saber que ele está lá. Esse período de latência do vírus pode durar cerca de 10 anos, sem que você sequer tenha ideia de que o vírus está no seu corpo. Tem muitas pessoas que têm o vírus no corpo e não sabem. Então, eventualmente, o vírus desperta desse estado de latência e começa a se replicar por meio de um ciclo lítico, que significa que ele vai destruir essas células que ele está parasitando do seu sistema imunológico. Ou seja, a sua imunidade vai ficar cada vez mais fraca e você vai ficar cada vez mais suscetível a doenças. Por que isso é perigoso? Porque normalmente o nosso sistema imunológico é um método de defesa muito eficiente. Então, vírus como o da gripe comum, por exemplo, a gente consegue combater sem muito esforço e sem muito tempo, principalmente com as vacinas e tal. Mas o que acontece é que, como o seu sistema imunológico fica tão fraco, esses vírus que normalmente seriam muito fáceis de combater, não são tão fáceis. E aí eles acabam destruindo as nossas células imunes e a nossa imunidade fica tão fraca que a gente acaba ficando suscetível a doenças raras como sarcoma de Kaposi, pneumonias muito intensas e basicamente tudo se torna uma ameaça para a nossa saúde.